E para falar sobre a utilização do esporte na educação por parte das escolas, a gente conversa agora com o professor Marco Santoro. Ele é professor da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também dá aulas no Colégio de Aplicação da UERJ. Você pode participar com a gente dessa entrevista por telefone ou pela internet. Os contatos estão aí na sua tela. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Futura. Eu queria saber a sua opinião sobre essas escolas que a gente viu na reportagem que utilizam o esporte como projeto político-pedagógico. Bom, boa tarde a todos. Eu só queria fazer uma correção. Eu trabalho na UERJ, na Faculdade de Educação, mas trabalho no Colégio Federal Pedro II. Ah, ok. Eu não trabalho no Colégio de Aplicação da UERJ, não, nada contra, pelo contrário, só ouço coisas boas de lá. Mas é interessante, é justo fazer essa correção. Vendo essa matéria, né, A gente pede desculpa, inclusive, pelo equívoco. Não, de jeito nenhum. Isso aí é só para o telespectador ter a informação correta, né? Observando aí o que vocês mostraram, observando as questões, refletindo sobre o que eu percebi, quem dera as questões fossem simples da forma como foi colocada, porque a matéria está muito bem feita, é uma realidade, entretanto não é o que a gente encontra no cotidiano das escolas públicas, tanto do Rio de Janeiro quanto do resto do país. É óbvio que o esporte é um fenômeno social, ele abarca com certeza as questões culturais, sociais, políticas, históricas, e a escola é uma instituição importante nesse sentido, mas para que isso aconteça de uma forma ampla, efetiva, real, é necessário que seja um projeto padronizado, único, grandioso, no país inteiro. Senão nós vamos ter ilhas de excelência e que vão funcionar muito bem, em detrimento de uma grande maioria de escolas que estão bastante abandonadas nesse sentido, né? Inclusive, a gente já tem uma pergunta aqui pelo Twitter da Lucimar Penteado. Você acha que falta uma política esportiva educacional no país? Não, falta uma política esportiva não. Eu acho que os últimos governos, a gente que tem essas informações, todos nós temos informações aí nos meios de comunicação, inclusive de vocês, existem projetos esportivos no país, existem. Agora, precisamos ter uma discussão mais aprofundada para que a sociedade possa participar desses projetos, possa também opinar, para que a gente tenha realmente projetos que funcionem nesse sentido, que funcionem, que possa ser assim para bastante parte da população, para que atinjam todos os níveis da população e que não fiquem restritos a alguns nichos, nesse sentido de que ali vai se fazer um grande trabalho e, no entanto, no restante não acontece. Então, existem projetos, mas eles podem ser aprofundados, envolvidos e com a participação maior popular, né? Você acha que um dos problemas é a falta de espaços adequados? Ou é apenas um dos problemas? Nós vamos entrar... Vamos lá, isso é a ponta do iceberg, né? Então vamos pensar sobre isso. A escola ainda, acredito eu, a escola ainda vê a educação física como um setor secundarizado do ensino. Ainda vê. É lógico que a educação física já galgou um bom espaço histórico nisso e hoje ela é muito respeitada. Mas ainda na hierarquia da escola, a educação física ainda é vista ainda como uma disciplina de não uma categoria ali de excelência. Então, obviamente, os projetos também passam ao largo na questão do espaço da escola. Você pode observar que o que foi demonstrado agora por vocês é um espaço excelente. E quando a gente vai para a realidade da grande maioria das escolas, não vemos esse espaço. Por muitas das escolas, por muitas vezes, não tem o espaço da quadra e sequer tem espaço fora da quadra, porque não necessariamente precisamos usar a quadra, podemos fazer atividade de educação física fora das quadras, mas sequer espaços que a gente possa utilizá-los para a prática do movimento corporal, seja ele para o esporte, para a formação de atletas, ou seja para a formação da cultura corporal do aluno. Tá certo. A gente tem mais uma pergunta do Twitter, o Paulo Pontes, ele pergunta se esporte em excesso na escola não prejudica os estudos. Não, lógico que não. Não, obviamente que não. A escola precisa, eu acredito que a escola precisa superar a ideia cartesiana de que a construção do conhecimento é só pelo aspecto teórico e imóvel, né? Teoricamente, você adquire o conhecimento e de uma posição imóvel. Não, a construção do conhecimento, ele abarca múltiplas inteligências, dentre elas o movimento. Quanto de inteligência, quanto de construção de conhecimento temos nas atividades práticas. Então, obviamente, quanto mais esporte, quanto mais atividade prática, quanto mais cultura corporal dentro das escolas, trazendo conhecimento popular para dentro das escolas, inclusive nas atividades e jogos e brincadeiras populares, além dos esportes,
são essenciais. Pelo contrário, aumenta a autoestima dos alunos, faz com que eles se sintam mais com prazer de estar nessa escola e que se sintam com a autoestima mais reforçada para os desafios do conhecimento. E o esporte pode ser utilizado em outras disciplinas também, conjuntamente com outras disciplinas. Sem dúvida. Vamos falar um pouco então da interdisciplinaridade. Eu acho que a educação física, história, matemática, português, inglês, geografia, todas as disciplinas, elas precisam ter o conceito interdisciplinar, que o conhecimento ele perpassa por todas as áreas de conhecimento. Então você trabalhar, como eu já falei, a parte motora dentro, por exemplo, é possível se trabalhar matemática com jogos e brincadeiras, é possível se trabalhar questões da geografia e do português através de brinquedos cantados. Então é óbvio que a gente precisa superar esse conceito teórico, cartesiano, racional, de que só se aprende de forma imóvel e, como eu falei, teórica, sentado em fila, olhando para o quadro negro. Isso precisa ser superado. Precisa haver prazer dentro da escola, para que haja um conhecimento de uma forma crítica e prazerosa. Tá certo, Marcos. Muito obrigado pela sua presença. Por nada, eu que agradeço a oportunidade. A gente volta no instante. Até já.